Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje, na nossa aula de matemática, sexta-feira, dia 16 de abril, vamos escrever a data completa no caderno de matemática e vamos fazer leituras e atividades no livro de matemática, nas páginas 34 e 35. Vamos lá? Aqui na página 34, usando os algarismos 7, 3, 1, 5, 8 e 4, forme o maior número par. O que é número par? É todo aquele número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Lembram? Então, você vai formar o maior número com estes algarismos, lembrando que no final tem que ser par, tá certo? Vamos fazer o desafio. Com os algarismos 7, 4, 8, 0 e 5, sem repeti-los, forme o menor número possível de 5 algarismos e escreva como se lê esse número. Como que nós vamos fazer? O que vocês acham? Eu tenho 7, 4, 8, 0 e 5. Qual é o menor destes algarismos? Eu tenho que ter um número com 5 algarismos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 0 não pode ser o primeiro, porque o 0 à esquerda não tem valor, lembram? Qual é o menor destes? É o 4 ou o 5? É o 4, né? Então, aí você começa com 4. Depois, qual é o outro menor número? Menor algarismo. Aí, agora sim eu posso colocar o 0, não é isso? Então, eu tenho 4, o 0. Dos algarismos que sobraram, né? Eu já usei o 4, já usei o 0. Agora eu vou usar o outro, o menor. Então, vai ser o 5. Qual é o próximo algarismo que é menor? O 7 ou o 8? O 7, né? E, por último, o 8. Então, o número que eu formei, o menor número possível, com 5 algarismos, ou seja, com 5 ordens, lembram? Será 40.578. E agora vocês vão escrever aqui por extenso, tá certo? 2. Utilizando algarismos diferentes, e aqui eu não repeti nenhum, né? Diferentes, escreva o maior e o menor número com 5 ordens. Agora vocês vão fazer o inverso, usando estes algarismos aqui, ó. Não pode repetir, lembra aqui, ó? Diferentes. Escreva o maior e o menor número possível, tá? 3. Descubra uma regra e escreva os próximos 7 números da sequência. Então, depois desses 3 aqui, vocês têm que escrever mais 7. Eu tenho 10.000, 20.000, 30.000. E o próximo? E o próximo, e o próximo. Aí são mais 7 números, tá? Lembrando que é nessa sequência. 10.000, 20.000, 30.000, tá? Agora nós vamos fazer a leitura sobre a antiga máquina de calcular. Qual será? O ábaco. Você sabia que o ábaco é a mais antiga máquina de calcular? Na China, ele é chamado de Suanpan, que significa prato de cálculo, e há registros dele desde o século XIV. No Japão, no século XVII, o ábaco chinês foi modificado e batizado de soroban. Por volta de 1930, ele sofreu sua segunda adaptação, para adequar-se melhor às regras do sistema de numeração decimal. Até hoje, esse ábaco ainda é utilizado no Japão, onde são realizados campeonatos de soroban para descobrir quem é o mais rápido para fazer contas. Há também ábacos criados para uso escolar. Sua representação no papel pode ser útil. Veja. Aqui nós temos as imagens, né? Do soroban. E aqui abaixo nós temos um ábaco. Esse aqui nós temos lá na escola. Então, o que eu tenho? Do lado direito, a unidade. Depois eu venho andando para a esquerda. Eu tenho a dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E aqui eu tenho unidade, dezena, centena,
unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Em um ábaco, podemos representar números e realizar operações. Veja alguns números que Eduardo representou em ábacos. Aqui nós temos 1.315. Eu tenho 5 unidades, tenho 5 risquinhos na unidade. Eu tenho um risquinho na dezena. Eu tenho 3 risquinhos na centena. Eu tenho um risquinho na unidade de milhar. E assim eu formo o número 1.315. Aqui no segundo exemplo, nós temos 0 na unidade, 6 na dezena, 1 na centena, 2 na unidade de milhar e 3 na dezena de milhar, formando o número 32.160. Nesse exemplo aqui, eu não tenho nada na unidade, 0, nada na dezena, 0, nada na centena, 0, nada na unidade de milhar, 0, 2 risquinhos na dezena de milhar e um risquinho na centena de milhar, formando o número 120.000, tá certo? E aqui na página 35, nós vamos fazer algumas atividades usando o ábaco. Número 1. Descubra que outros números estão representados nos ábacos. Letra A. Quantos risquinhos eu tenho aqui? Eu vou escrever o número aqui embaixo. Quantos risquinhos eu tenho aqui? Vocês vão contar e escrever o número aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa. Vamos contar quantos risquinhos tem na centena, quantos na unidade de milhar, quantos na dezena de milhar e quantos na centena de milhar. E aqui você vai formar o número, tá bom? Na letra B, a mesma coisa. Quando não tiver risquinho, o que eu vou colocar? 0, né, gente? Não tem nada. Nada a gente representa com 0, tá certo? E aqui nós temos o desafio. Veja o que Eduardo fez em um ábaco. Lembrando que toda palavrinha que tem acento, seja um risquinho para a direita, aqui nós temos um acento agudo. Então, nós pronunciamos a sílaba mais forte. Veja que o Eduardo fez em um ábaco. Ábaco. Ábaco, né? Desenhado por ele. Representou um número utilizando tracinhos azuis. Então, o Eduardo, ele preencheu a unidade com 1, 2, 3, 4 risquinhos. A dezena com 1, 2, 3, 4, 5 risquinhos. A centena com 2. A unidade de milhar com 1 risquinho. E a dezena de milhar com 3 risquinhos. E aqui ele formou um número. Depois, ele acrescentou alguns tracinhos em vermelho para representar outro número no mesmo ábaco. Então, observe. Aqui ele já acrescentou em vermelho, ó. 2 risquinhos, 1, 3 e 1. Aí ele representou outro número, né? Letra A. Que número Eduardo representou em azul? Então, vocês vão olhar aqui e escrever aqui na frente. Na letra B, que número ele representou em vermelho? Só o vermelho, tá? C, que número ficou representado juntando os tracinhos azuis e vermelhos? Opa, esse daqui o que eu vou fazer? Eu vou somar. Como que eu vou somar? Contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou pôr 6 na unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na dezena. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na centena. 1, 2 na unidade de milhar. 1, 2, 3 na dezena de milhar. Certo? E na letra D? Que conta Eduardo realizou utilizando o ábaco? O que vocês acham? Acabamos de fazer. 2. Pinte da mesma cor as fichas da sentença e de seu resultado. 267.038 mais 100. Quanto que vai dar? Aí aqui, ó, nós temos vários resultados. Deixa eu mostrar de novo. Aqui nós temos vários resultados. Você vai somar aqui. Aqui é uma sentença, tá na horizontal. Aqui eu tenho outra sentença. Eu tenho 267.038 menos 10. Quanto que vai dar? Aí vocês vão olhar aqui, ó. A cor que vocês colorirem aqui em cima, vocês têm que colorir o resultado, tá? E aqui, então, nós temos 1, 2, 3, 4, nós temos 4 sentenças para vocês escolherem aqui o resultado, tá bom? Tirem as fotos, me enviem e um grande beijo e até a próxima aula.